Eu começo o programa de hoje batendo um papo com José Antônio Encinas, que já está comigo, já está na ponta da linha, conectado aqui com o nosso Farol. Encinas, mais uma vez, seja muito bem-vindo, amigo. Grande abraço para você, Beto, para todos os nossos amigos que acompanham o Farol de Limeira. Muito bem. Encinas, então, já que você estava falando de eleições, aqui em Limeira algumas medidas já estão sendo adotadas em relação ao pleito deste domingo. Você vem trazendo aí todo esse esquema que envolve a Prefeitura de Limeira. É isso, Beto. Foi realizada na prefeitura ontem, Beto, uma reunião aí com o pessoal, né, responsável pela segurança. Essa reunião foi solicitada pelo prefeito Mário Botion e reuniu, Beto, o comandante da primeira CIA, né, da PM aqui de Limeira, o capitão Erlon Correia de Paula, o coordenador operacional do 36º Batalhão de Polícia Militar, o Major Neymar Pereira dos Santos, e também, Beto, os secretários de Segurança Pública, né, o Wagner Marque, e o de Mobilidade Urbana, o Rodrigo Oliveira. Bom, o objetivo, né, Beto, é fazer com que a eleição agora de domingo transcorra, né, com a maior tranquilidade possível, da mesma forma que ocorreu no primeiro turno, né, Beto? Então, o objetivo é esse, foi uma reunião aí para alinhar ali todo o trabalho desse pessoal que vai atuar nessa eleição agora no próximo domingo, né? Segundo o prefeito, é um momento fundamental aí, né, para o futuro do país e temos que assegurar que o eleitor e os cidadãos, de uma forma geral, se sintam tranquilos antes, durante e depois da votação. Então é isso, Beto. O objetivo é que esse pessoal todo vai trabalhar, né, próximo das escolas, principalmente nos cartórios, né, Beto? Assim que acabar a votação, todas as urnas são encaminhadas ali para o cartório, para os dois cartórios eleitorais. Então toda uma equipe aí vai estar trabalhando na apuração dos votos. Inclusive também, Beto, foi destacado, né, e após as eleições, né, é bem provável que os eleitores de um lado ou de outro vão comemorar na Praça Toledo Barros, né, Beto? Então também haverá um esquema aí de segurança para garantir aí tranquilidade nesse momento de comemorações lá na Praça Toledo Barros. Então é isso. É muito melhor planejar antes, né, Beto? Saber ao certo o que cada um tem que fazer para garantir essa tranquilidade nas eleições aqui em Limeira, da mesma forma que aconteceu no primeiro turno, né, Beto? Onde não houve nenhum Exato. registro aí de nenhum incidente aconteceu aqui em Limeira. Ao contrário do primeiro turno, Encinas, me parece que o que me assusta mais é essa possível comemoração de um lado ou outro, né? Porque nas conquistas de futebol, tá lá o seu time, né? Você ganhou, vai lá na praça, comemora, etc. Tal, o outro não tem que incomodar. Agora, a confrontação política está tão forte, está tão evidente, que isso aí pode parecer provocação. Então isso me assusta um Isso. pouco, né? Seria conveniente. Inclusive, vou falar para você e para quem nos acompanha, chamou atenção hoje um caso na Faculdade Mackenzie, lá em São Paulo, de alunos petistas que estavam preparando um ato e tal, e os antipetistas então se declararam através de mensagens de WhatsApp que iriam confrontar esses alunos que iam fazer uma manifestação a favor do PT. Inclusive um deles falou que iria carregar de fuzil. Então, quer dizer, o negócio está realmente complexo, né, meu amigo? Eu vi essa postagem, Beto, essa notícia, realmente fiquei horrorizado, né? É, é incrível, né, Beto? As pessoas parece que não admitem, né, que outras pessoas possam pensar diferente delas. Onde já se viu, né, Beto? É uma eleição aí, vai definir o futuro do país. Cada um tem um jeito de pensar, de escolher, né? E é preciso ter liberdade quanto a isso, né, Beto? A gente já observou aí eleições polarizadas em outras oportunidades, Beto, mas de forma alguma parecido com o que está acontecendo dessa vez. Sempre houve a esquerda, né, Beto, através aí do PT, do Lula, Dilma, na outra época, com o PSDB, não havia essa briga assim. É lógico, a rivalidade existe, mas não havia essa coisa assim de ódio, né, de ameaça. E isso acontece hoje com uma naturalidade que é incrível, né? Eu acho que isso não deveria e não poderia acontecer. Mas
né? Estamos vivendo tempos diferentes, cara, tempos aí em que essa violência, esse ódio, parece que permeia aí uma grande parte da nossa sociedade. Não, e o mais interessante, você sabe que durante a semana eu tive a oportunidade de ficar um pouco mais próximo do meu filho, está passando férias aqui no Brasil, em breve ele retorna Que para os legal. estudos, né, e para o trabalho, e inevitável falar de eleições, né, então a gente fala, a gente discute, comenta e tal, mas assim, num clima muito saudável, né, num clima proativo, ou seja, cada um tem a liberdade de colocar a sua posição, você fala o contrário, ótimo, se você convencer. Ótimo, se você não convenceu, paciência, mas assim, e aliás, né, Ensina, sem esse debate, sem essa discussão, a gente também não cresce, né? Você tem que ver que as outras pessoas enxergam pontos que muitas vezes a gente não enxerga ou não quer ver. Então, é É, uma discussão saudável, mas tem gente que não consegue, né? Como você bem observou, né? Que não admitem um pensamento contrário ao seu. Isso é péssimo. Exato. E esse ódio, Beto, eu não vejo só de um lado, não. Eu estou vendo dos dois lados. Tanto a Uhum. esquerda tem ódio daqueles que pensam diferente dela, e também a direita, né, a extrema-direita, tem um ódio enorme de quem se declara petista, de quem acha que o país pode desenvolver um pouco mais com a volta de um governo que já esteve aí no poder por tantos anos, né, Beto? Então, são dois lados, mas assim, eu acho que todo mundo deveria respeitar aquele lado que vencer, né? Eu acho que e torcer também por esse lado que vencer, né? Isso é o mais importante, porque não adianta, tem muita gente se declarando, não, porque eu vou embora para Portugal, vou embora para Espanha, vou embora para tanto lugar, porque eu não admito que a esquerda vença. Só que a pessoa esquece, Beto, que Portugal é a esquerda que comanda, e na Espanha também, Dinamarca, Finlândia, vários outros países são de esquerda, né? E nem por isso, né, o país deixa de prosseguir, de se desenvolver. Ou seja, eu acho que as pessoas hoje em dia estão com muito ódio, Beto, tanto de um lado quanto do outro. Né? Isso não deveria acontecer, não poderia acontecer, mas é a nossa realidade hoje em 2022, Beto. É, a alternância do poder é sempre benéfica, né? Bom, mas enfim, esperamos que as eleições ocorram. Aliás, essa eleição é rapidinha, né, Encinas? Vai lá, digita 2 números, acabou, né? Isso, Beto, eu estava assim acompanhando, né, muitas entrevistas, a gente se envolve, né, Beto? Eu estava ouvindo especialistas, né? Ontem eu estava ouvindo um juiz lá de Campinas, Beto, e você lembra que no primeiro turno ocorreram muitas filas aí em várias escolas, né, Beto, onde as pessoas não tinham ali a sua impressão digital cadastrada, então havia aquela demora para fazer o cadastramento. E ele disse que a tendência agora no segundo turno é que isso não aconteça mais. E também pela facilidade de você votar apenas, aqui no nosso caso, no estado de São Paulo, de apenas dois candidatos. Né? Primeiro você vai votar lá para o candidato a governador e logo em seguida você já vota para presidente. É muito mais rápido, são apenas dois números, né? No caso do governador, e dois números para o caso de presidente. Então, a tendência, Beto, é que seja uma eleição muito mais rápida, assim, que não hajam filas nas escolas, né? Isso é muito importante também. Tomara, tomara, porque tivemos algumas sessões eleitorais que registraram aí filas de mais de hora, 2 horas e tal. Mas, enfim, 2, 3 horas, é verdade. É aliás, verdade. Mais de 2, 3 horas. Aliás, você deve ter percebido também o desespero, né, na campanha. A gente fala tanto de presidente, né, Encinas, mas sempre é bom destacar que nós teremos eleição para governador, né, para o governo do estado de São Paulo também, muito importante para nós Sim, paulistas, né? sim. E ontem houve um debate também, né, Beto, na É, Rede Globo, né? Eu achei muito importante. Os dois candidatos ali procuraram passar as suas propostas. É lógico, né, Beto? Como os dois candidatos também, cada um representa um dos candidatos dessa eleição polarizada no governo federal, Beto. Esse debate que era para ser estadual foi nacionalizado, né? é, Porque tanto o Fernando Haddad quanto o Tarcísio de Freitas procuraram destacar, né, os seus candidatos a presidente, né, principalmente feitos de um, feitos do outro, para tentar ali angariar alguns votos para os seus candidatos ali ao governo, e também de tabela, né, conseguir alguns votos também para a eleição estadual, né. Eu achei é. que foi um debate interessante, né, os dois ali se mostraram
Os dois falam muito bem, né, Beto? Tem hora que eu penso que talvez se esses dois candidatos fossem os candidatos para presidente, eu acho que a gente sairia ganhando, viu, Beto? Porque tanto um como o outro tem, assim, talvez até uma condição maior de comandar o país do que apenas o estado de São Paulo. É verdade. Você sabe o que mais me chamou a atenção no debate de ontem, ô Zé? Foi o tamanho do Haddad em relação ao Tarcísio. Rapaz, eu acho que o Haddad já foi jogador de basquete no passado, hein, Zé? É verdade, Beto. Ele é bem alto, né? O nosso querido Tarcísio de Freitas, ele é já mais gordinho, mais troncudinho, né, Beto? E é Exato. um pouco mais baixo. Então, quando os dois se colocavam assim, lado a lado, essa impressão fica. A mesma forma, Beto, quando o Bolsonaro se aproxima do Lula, né? Dá para ver que É ele é bem verdade. mais alto do que o Lula também, né? Isso aí, ele até teve um momento no último debate que ele colocou a mão no ombro É, do Lula, é, e ali ele parece muito maior, né? Então, talvez há quem diga que ele foi até orientado a fazer isso para mostrar que ele era maior do que o Lula, né? Mas verdade, isso aí é verdade. tudo conjecturas, né? É, Vamos ver é. hoje, né, Beto? Hoje teremos um debate aí entre os dois, né, Beto? E eu estava até acompanhando noticiário aqui, um grande colunista lá do UOL disse, fazendo uma paródia com o jogo de futebol, assim como você fez no seu editorial de hoje, que o Lula joga pelo 0-0, enquanto É, o Bolsonaro vai precisar ganhar o debate por goleada, né? é, Porque é. isso é em virtude das últimas pesquisas, né, Beto? Que apontam aí uma ligeira vantagem para o candidato do PT. Então vamos ver, né, Beto? Eu estou ansioso por esse debate para saber como se vão se sair os dois aí. Tomara, né, Beto, que não fique só nas acusações, que ambos possam mostrar seus projetos também e que aqueles que precisam de votos, né, que conquistem os votos que estão aí ainda daqueles indecisos, né, Beto? São cerca de 7 pessoas que disseram aí nessas pesquisas e ainda podem mudar de lado, né, que estão na verdade, são eleitores que não são nem de um nem de outro, né, Beto? Aqueles que não votaram nos dois e que ainda estão ali pensando se vão anular, se vão votar em branco ou se ainda vão escolher um dos dois, né, Beto? Me parece que a eleição será decidida por isso. Daqui a pouco eu quero abordar esse aspecto com o Cláudio Bontorin também. A eleição deve ser decidida, primeiro, pelo número de abstenção, se for realmente alto, Sim. e nunca nós vamos saber para quem esses eleitores votariam, e esses que decidiram votar branco ou anular o voto, se eles também podem mudar de opinião na reta final. A ver, né, no próximo domingo. Bom, Encinas, hoje nosso companheiro César Roberto está de folga, queria falar um pouquinho de esportes com você.